Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Hoje estaremos conversando sobre algo que interessa todos os estudantes do nosso Brasil, que é o fato da gente tentar compreender por que a maioria desses estudantes tem dificuldade nas exatas. Como a gente chamava antigamente as exatas, física, química e matemática, hoje a gente sabe que química e física estão ali juntos de ciências da natureza e matemática se tornou uma área isolada. Então, por que será que isso acontece, galera? Logo quando eu concluí a faculdade de química, eu, como todo profissional recém-formado, me sentia extremamente inseguro em exercer a minha profissão, o que é algo considerado normal. A gente estuda muita coisa na faculdade, mas nada como a vivência na prática, para você ganhando experiência, entendendo algumas coisas e aprender a saber lidar com determinadas situações. Essa insegurança me fez, logo quando eu saí da graduação, buscar um curso de pós-graduação, mas algo que fosse bem específico para a área que eu queria trabalhar, que é a parte de metodologias para ensino de química. Confesso a vocês que essa busca foi para mim uma quebra de paradigmas, foi algo que me fez sair da minha zona de conforto, porque eu estaria me especializando em uma área que, apesar de ser ensino de química, não era a química como eu gostava, as ciências exatas. E eu já falei para vocês aqui em outros vídeos do canal que o meu cérebro ele funciona de forma muito exata, é a área que eu tenho domínio. E me aventurei nessa, sabia que ia ser realmente um grande desafio, mas que, apesar das dificuldades, seria algo que me traria vários benefícios. Confesso para vocês também que quebrei a cara por achar que seria algo extremamente complexo, quando foi na realidade algo extremamente prazeroso esse estudo, porque eu pude ali estudar na prática, com a orientação de excelentes professores que eu tive nesse período, que eu acho que isso também contribuiu bastante. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da formação dos professores e como isso afeta o aprendizado do aluno logo na sequência. Então isso contribuiu bastante, galera, contribuiu bastante mesmo. E dentre as várias coisas que a gente estudou na pós-graduação, uma delas me chamou bastante a atenção, que foi um artigo científico que eu li, com relação ao estudo da capacidade de você aprender informações novas. Uma pesquisa que foi feita com crianças e com adultos. E você tinha que ensinar coisas novas para esses dois grupos de pessoas. Sendo que esse conhecimento novo ele teria que ser independente de conhecimentos pré-adquiridos que ambos os grupos já teriam. A gente sabe que um adulto tem bem mais conhecimento que uma criança pela questão da experiência de vida. Então pode ser que determinadas coisas que você resolvesse ensinar para o adulto, ele poderia aprender mais rápido por esse pré-requisito. Mas essa pesquisa levou em consideração que esse conhecimento novo que foi colocado não iria depender desse conhecimento prévio. Eu não preciso nem dizer para vocês que a conclusão da pesquisa, algo já super esperado, é que as crianças tiveram um grau de aprendizagem muito mais significativo do que os adultos. Por que isso acontece, galera? Porque o cérebro da criança, do jovem, tem uma coisa que a gente chama de plasticidade. Ele é mais modelável a receber novos conhecimentos e novas informações. Muitas vezes o adulto ele já tem aquelas verdades estabelecidas na sua mente, de forma que se abrir para novos horizontes, ou se não é um cérebro que está acostumado a estudar de forma frequente, ele vai ter mais facilidade para realmente aprender. Até recentemente eu gravei para vocês um vídeo aqui no canal, vocês devem se lembrar, até o vídeo que eu gravei no carro mesmo, que foi um dia bastante corrido, sobre essa questão de um aluno ter me procurado, sendo que ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, já tinha família constituída, filhos, esposa, tudo mais, e já estava mais de 20 anos sem pegar num livro. E tinha um sonho de fazer medicina. E aí nesse vídeo eu conto um pouquinho, eu vou ver se eu deixo esse vídeo para vocês no final, aqui para quem não assistiu dar uma conferida. E aí conversando com essa pessoa, né, sempre jogando muito limpo, jogando muito a real, como eu sempre faço com todos os meus alunos, eu fui realmente mostrar para ele que seria algo extremamente desafiante. Claro,
ele vai conseguir, se realmente ele se dedicar de verdade, mas ele vai ter ali alguns obstáculos a mais em relação ao que um jovem, uma pessoa mais jovem teria. Isso é um fato. Isso acontece por quê? Porque a vida adulta, ele não tem ali a liberdade de só estudar, tá? E tem essa questão também que a gente tem que levar em consideração da plasticidade cerebral. Nem tanto pela idade, mas principalmente pelo tempo que ele estava sem estudar. Se é uma pessoa, por exemplo, de mais idade, mas que ela mantém um cérebro ativo, um cérebro constantemente ali aprendendo coisas novas e estudando, ela manteria por mais tempo essa facilidade em aprender novas coisas. Muitos desses traumas que existem na química, física e matemática, eles não começaram na realidade ali no ensino médio, ou no final do ensino fundamental, quando se costuma inserir o estudo da física e da química. Muitas vezes esses traumas eles já vêm de longa data. É aquele aluno que não foi estimulado da forma devida e ele veio carregando aquelas dificuldades ao longo do seu ensino fundamental, até que esbarrou numa determinada hora no ensino médio, ele se viu ali diante de duas novas disciplinas, a química e a física. Essa preparação inicial, essa formação de como a mente do aluno vai aprender esses novos conteúdos é extremamente importante, galera. Na época que eu trabalhava em escola, uma das coisas que eu achava muito legal, eu até contava isso para os meus alunos ali da escola, é o fato de eu estar pegando mentes vazias. Mas como assim, professor? Pensa num caderno novo em que não tem nenhuma marca de apagado. Nada que foi escrito ali está tudo zerado para eu escrever da forma como eu entendo que é o correto. Eu pego aquela mente que está zerada na química, não tem muita noção do que é isso, e eu, dentro daquilo que estudei, vou modelando aquele conhecimento de acordo com como eu acredito que deve ser, como eu estudei que deve ser, para que esse aluno ele realmente não crie os traumas que são característicos dessa disciplina. Muitas vezes o aluno, quando ele tem o primeiro contato com essa disciplina, lhe é apresentado um conteúdo decorativo, como muita gente fala, né? Ah, química é decorativo, ainda tem gente que usa esse termo, decorativo. Física, você tem que decorar fórmulas. E aí você decora as fórmulas para fazer uma prova, depois esquece porque aquelas fórmulas para você não fazem o menor sentido. Uma das coisas que eu tentava muito fazer com os alunos é entender, fazer eles entenderem que a fórmula é uma representação escrita de uma lei da natureza. Então a gente pega uma lei que existe na natureza, uma determinada situação, que aí durante a aula a gente vai investigando, vai instigando a curiosidade desse aluno, para que ele vá pensando, ele vá perguntando, para que ele consiga, dentro do possível, enxergar aquele conteúdo dentro da realidade dele, ver que aquele conhecimento faz parte da rotina dele. Quando eu consigo inserir esse conhecimento dentro, esse conteúdo dentro da realidade dele, eu faço com que esse aluno sinta interesse por estudar aquilo ali. Opa, peraí, o professor falou desse negócio aqui, olha, de colocar sal na água de cozimento do alimento, o que isso vai afetar o tempo de cozimento? Pô, nunca tinha pensado nisso. Chamo ele para essa curiosidade. Vou apresentar para ele a lei científica que explica aquele fenômeno. E dentro daquela lei científica, a gente vai selar aquele conhecimento, talvez com uma equação ou uma expressão matemática que irá explicar aquela lei, dentro de vários e vários exemplos que explicam a forma cotidiana de aplicação daquilo e conteúdo quando possível. Vocês entendem com isso, meus queridos alunos, que ensinar é, além de uma ciência, também é uma arte, porque envolve toda a questão de você sentir a plateia. Falo de arte porque a gente sabe que quando um comediante está ali fazendo o seu stand-up, seu show de comédia, enfim, ele sente pelo olhar da galera, pela reação da plateia, se aquilo ali está ficando legal ou não. E dentro dessas reações ele vai adaptando a forma dele de conduzir o show. Professor, a mesma coisa. É muito comum você olhar para a cara do aluno e, pô, aquele aluno fulano não entendeu, ele está fazendo ali uma expressão de fulano, tal, o que você acha? Você já viu isso aqui acontecer? Chamar o aluno para dentro daquela realidade.
e aí ele começa a se interessar por aquele assunto. Uma vez que o aluno se interessa, o céu é o limite. Você quebrou a primeira grande barreira. Lógico que, mesmo fazendo tudo isso, terão pessoas que não se interessarão por aquele assunto. Por quê? Porque não faz parte da aptidão dela, do gosto dela. Existem pessoas que têm mais, vamos dizer assim, que são mais adeptos para essa área do conhecimento científico. Tem pessoas que não dão a mínima bola para isso aí, porque tem ali o dom da arte, o dom da interpretação, o dom da música. E a gente sabe que muitas vezes no ambiente escolar, quando você tem ali uma sala com muitos e muitos alunos, não é possível para um professor só tentar despertar essa curiosidade individual de cada um, né? Então acaba que você ali no meio acaba preparando todo mundo de forma super igual. Mas existe essa questão das individualidades. Então muitos alunos que às vezes têm essa dificuldade extrema nas exatas, primeiro pode ser também uma questão da aptidão daquela pessoa. Então lógico que a pessoa ali não vai seguir uma carreira acadêmica ou alguma coisa relacionada a essa área porque não seja de interesse dela. Mas boa parte desses problemas podem acontecer sim, gente, por traumas que são gerados durante o fato de ministrar aquele conteúdo. Hoje, trabalhando muito mais com preparação para vestibulares, eu consigo ver melhor essa realidade. Porque hoje o aluno que chega para mim, muitas vezes já ali concluído o ensino médio, foi aquele aluno que eu não sei como o conhecimento foi moldado na cabeça dele. Então ele não é aquele caderno com a página lisinha, zerado. Ele é um caderno que já tem várias coisas escritas, algumas apagadas, mas ainda está a marca da escrita ali. E eu preciso levar essa realidade em consideração. Vejo também que muitos alunos apresentam essa dificuldade por questão de bloqueio mesmo. Às vezes é o aluno que você falou ali, professor, não entendi. Fala mais uma vez, professor, continuo não entendendo. Então você vê que não é o fato da pessoa não ter a capacidade de compreender, mas é o fato de muitas vezes ela ter criado bloqueios. E quando a gente não gosta de algo, que a gente cria esse bloqueio, uma das coisas mais difíceis, galera, é quebrar esse bloqueio. Porque aí já é algo que foge totalmente da minha competência e da minha formação. Mas eu sei identificar quando isso existe. E quando isso existe, o que eu tenho que fazer? Encaminhar esse aluno por uma terapia, para que esse aluno seja acompanhado por um profissional habilitado, um profissional da área de psicologia, para que consiga mergulhar fundo na mente desse aluno e encontrar esse trauma e, usando as técnicas corretas, desfazer esse trauma que ele adquiriu. Então, gente, quando a gente fala em dificuldade nas exatas, vocês estão vendo que o problema ele não tem uma única solução, ou melhor, o problema ele não tem uma única causa. Ele é um problema de fato multifatorial. Isso não quer dizer que você que hoje está assistindo esse vídeo, que talvez tenha dificuldade nessas áreas, você vai ter dificuldade para sempre. É a questão de realmente primeiro você entender se existiu ou existe algum motivo que está te fazendo não compreender aqueles conteúdos. É a aula que está sendo ministrada para você? Ou de repente a forma como você está estudando esses conteúdos, aquela forma mais decorativa e menos compreensão? Esses assuntos que estão sendo passados para você, eles estão sendo, dentro do possível, inseridos em um contexto? Eles fazem parte da sua realidade de forma que seja algo interessante para vocês estudarem? Então, a gente consegue entender, galera, que isso é uma soma de vários fatores, de várias coisas que acontecem para que o aluno acabe criando esses traumas. E como eu falei para vocês, hoje trabalhando exclusivamente com preparação para vestibulares, eu tenho muito mais contato com esse tipo de problema do que tinha em época de escola, que era aquele aluno, como eu falei para vocês, que era uma página em branco que eu moldava da forma como eu acredito que ele conseguiria ali receber aqueles conteúdos sem receber necessariamente os traumas relacionados à disciplina. Logicamente, galera, que se você identifica que você tem esse tipo de bloqueio, tipo assim,
professor começou a aula, você já está com aquilo na cabeça. Ixi, esse assunto eu não vou aprender. Nossa, já falaram para mim que isso é um bicho de sete. Esse assunto eu não vou aprender. Você está criando bloqueios e isso vai dificultar cada vez mais a sua evolução na disciplina. Aí, galera, cabe, dentro daquilo que é possível, você procurar uma ajuda profissional. Professor, pô, mas a grana tá curta, professor, para buscar ajuda profissional. Dá uma olhada na sua cidade, se a universidade da sua cidade, do seu estado, não oferece esses atendimentos de forma gratuita. Muitas universidades têm ali nos seus centros de atendimento psicológico triagem de pacientes e você pode fazer esse tipo de acompanhamento e isso, galera, só soma e isso só contribui com a sua formação, com o seu poder de estudante para te tornar uma máquina cada vez mais efetiva nos estudos, para que você consiga diminuir esses traumas e melhorar o seu rendimento, beleza? Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, passar um pouquinho, gente, a minha experiência com relação a essa questão dos traumas que existem na área de exatas. Logicamente que é um problema que não tem uma solução fácil, porque é um problema multifatorial. Da mesma forma, não existe uma única ação que leve à solução, mas sim uma soma de várias ações. Uma delas começa com a identificação do problema. Essa identificação pode ser feita pelo próprio aluno, se ele conseguir ter essa sensibilidade de percepção, ou através da ajuda de um profissional. Quero saber qual é a opinião de vocês a respeito desse assunto. Galera, você tem trauma em física, química ou matemática? Essa disciplina para você é um bicho de sete cabeças? Deixa para mim aqui nos comentários que eu vou adorar ler os comentários de vocês. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!